bem-vindos ao Rainha dos Espinhos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Light Novel de Kakashi Hatake. Então, se você quer saber de tudo e ficar ligado se realmente vale a pena ou não comprar, assista esse vídeo até o final. Bora pra vinheta, galera! Mas se você que caiu aqui nesse vídeo não faz parte dos inscritos do Rainha dos Espinhos, inscreve aqui no canal. Nós temos toda quarta-feira, meio-dia, vídeo novo, trazendo coisas sobre anime, trazendo coisas sobre mangás, e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba desses tipos de conteúdo que eu trago aqui especialmente pra vocês. Mas sem delongas, vamos direto ao assunto, que é Naruto, a história secreta de Kakashi, o relâmpago sobre o céu gélido. Será que vale a pena comprar? Será que não vale a pena comprar? Então, você só vai descobrir se assistir esse vídeo até o final, pra mim contar. E ainda vou falar pra vocês um pouco sobre as curiosidades dessa historinha aqui, hein? Então, já sabe, vem comigo pra gente ver a review dessa história super incrível que está sendo contada pelo Kakashi. Primeiro de tudo, quero pedir para vocês deixarem o seu like, porque é extremamente importante para mim que vocês deixem o seu like para mim poder fazer mais conteúdos a respeito dessas Night Novels incríveis que a Panini está lançando, porque caso você não saiba, tem outras Night Novels que já foram lançadas para o Japão, mas estão sendo trazidas agora para o Brasil. Mas eu vou contar para vocês agora a história sobre Kakashi. Primeiramente, essa história se passa depois de eles já terem enfrentado a Quarta Guerra Ninja e terem derrotado o Uchiha Madara. Sim, o Uchiha Madara, o super vilão que apareceu em Naruto, que destroçou e humilhou muitos personagens que a gente considerava super foda. É, meu povo, contando essa história, o Kakashi ainda não se tornou Hokage, ou seja, nossa querida Oba-chan, conhecida também como Vovó Tsunade pro Naruto, e também conhecida pra gente como a Tsunade, a paixão eterna de Jiraiya, nosso querido. Ela ainda tá sendo a Hokage da época, ela ainda é a Hokage de Konoha, a Tsunade. É a Hokage ainda. Oh, céus! Mas ok. E nessa história, o que acontece em Naruto é o seguinte. Naruto, Sai e Kakashi, eles foram designados para poder ir atrás do pessoal que tá causando problemas por aí. Eles são a rebelião. Eles fazem as coisas em... Eles são tipo... aliados de Uchiha Madara. Estão fazendo as coisas igual o Uchiha, ou seja, bosta. Estão fazendo mais merda do que o cara já fez merda. O cara morreu fazendo merda, morto tava fazendo merda e continuou com aliado fazendo merda. Eles são considerados como os seguidores de Madara, no caso. Esse povo, eles fazem o que exatamente, rainha? Vou contar pra vocês. Eles matam pessoas. Matam pessoas? Sim, eles matam pessoas. Mata, aqui tem coragem. Por que eles matam as pessoas? Porque eles consideram que o dinheiro fez as pessoas se tornarem muito gananciosas e que o único método para eliminar pessoas ruins, tipo o Kira, escrevendo num caderno, seja matando essas pessoas. Então eles matam em prol disso, porque a sociedade se tornou muito corrupta e gananciosa por causa do dinheiro. Então essa é a motivação deles por matar pessoas. Mas continuando a respeito disso, Kakashi, Naruto e Sai enfrentam esse pessoal dessa organização. E nisso aparece um usuário de gelo, o que é totalmente novo pra gente, pelo menos pra mim aparecer um usuário de gelo. Nisso eles têm uma luta, assim, todo mundo tá lutando neles e tal, e o Naruto enfrenta o suposto líder deles.
E esse líder deles conta que o motivo disso tá acontecendo é porque o filho dele tinha sido picado por uma vespa e ele tentou levar o filho dele para um médico, mas o médico não estava ali para poder atender o filho dele, pois todos os médicos tinham sido chamados por causa da Quarta Guerra Ninja. O filho dele acabou falecendo por conta da picada que ele levou. E nisso ele desenvolveu esse ódio tremendo e tá matando o resto das pessoas, como se fosse trazer o filho dele de volta, né? E nisso o Naruto fala que aquilo é completamente errado e ele dá as condolências, sentindo muito pela morte do filho dele, mas que aquilo que ele estava fazendo não era o certo a se fazer. Naquele meio do questionamento que eles estão tendo, aquele debate, ele acaba fugindo, conseguindo fugir, e nisso Naruto sai e Kakashi voltam para a aldeia. Quando eles voltam para a aldeia, o Naruto acaba questionando o Kakashi sobre quando ele vai pegar e realmente se tornar oficialmente o sexto Hokage. Mas o Kakashi fala que ele fica fugindo do que tá acontecendo. Ele não quer falar, tipo, ele também não quer assumir. E nisso o Naruto fala que a Tsunade tá muito velha para poder estar no cargo e que ela não presta mais para ser o Hokage por causa da velhice dela. Mal sabia ele que a Tsunade estava exatamente atrás dele antes, socando o Naruto por causa disso. E nisso, a Tsunade tenta conversar com o Kakashi a respeito dele se tornar o sexto Hokage. Porque já tinham até feito a lápide. Lápide, meu Deus! Eles já tinham feito o rosto do Kakashi entalhado na pedra do monumento dos Hokages. E nisso, o Kakashi desconversa e diz que vai terminar a missão dele que ele estava fazendo e que depois ele vai pegar e ver o que ele vai fazer e dar uma resposta a respeito desse convite especial. Praticamente tá tudo pronto e o cara tá mal fugindo. Tipo, fugindo pra cacete de se tornar um Hokage. Tá o rosto dele entalhado na pedra e o cara ainda mesmo assim não querendo assumir o cargo de Hokage. Mas continuando, o Kakashi foi incumbido de uma missão onde ia ter a inauguração de um barco flutuante. Seria um barco como um navio flutuante que iria estar atravessando os céus. Essa é a primeira inauguração que ia ter. Como eu acabei não contando pra vocês, mas eu vou contar agora, antes tarde do que nunca, né, galera? Essa história também se passa no País das Ondas. O País das Ondas, onde foi originalmente feito a primeira missão do Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, onde eles enfrentam Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Ora, isso não é o Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Ah, Jesus! O Zabu Zamomote e o Haku. Só que o que acontece? Acontece que aparecem personagens que já são conhecidos pela gente, como o Tazna, como o neto dele, também aparecem já ali no próprio livro. Nessa inauguração, o Kakashi entra para poder ver se tá tudo ok, né? Ele, como tem muitos ninjas que estão cuidando de outras coisas na aldeia, ele vai para essa missão para poder cuidar daquilo por receio do pessoal dos armamentistas aprontarem, né? Porque é sempre assim, gente faz bosta, vai fazer bosta em alto estilo, né? Tem que fazer nas alturas as bosta. Mas continuando, ele encontra um cara encapuzado saindo do navio a vapor, vamos falar assim, do barco flutuante. E nisso, ele vê que é o Rock Lee. Aí ele fica, por que o Rock Lee tá aqui? Aí quando ele entra dentro do barco e tenta se esconder para que as pessoas não percebam quem é ele realmente, ele dá de cara com ninguém menos que Maito Gai dentro do navio. O navio flutuante, gente. Continuando. Bem, dentro disso, o que eles percebem é o seguinte, que o barco tá cheio de explosivos. Eles pegam e tentam tirar todos esses explosivos. Só que o que acontece mais ainda? O pessoal do armamentista aparece lá para poder meter o terror em Konoha. Isso mesmo, nós vai fuder com tudo. Principalmente com essa pessoa que, tipo assim, com o usuário de gelo. E nisso, o Kakashi, ele fica escondido para poder tentar descobrir o que eles querem fazer. O cara, que é o líder, manda uma mensagem pra quinta Hokage, que é a Tsunade,
falando que ele quer que libera o verdadeiro líder deles, que tá preso na prisão sangrenta. E que se eles envolverem Naruto Uzumaki na missão, eles vão explodir o barco inteiro com todas as pessoas dentro. Que a cada 10 minutos, se a Tsunade não respondesse, eles iam matar uma pessoa por vez, até ela respondesse. Então nisso, entra o combate entre Kakashi e o Maitugai. Ele acaba sendo descoberto dentro do navio, porque o Maitugai ele ficou muito enjoado, e aí eles acabam sendo descobertos e eles entram num confronto. Só que o que acontece é que o Kakashi acaba enfrentando uma mulher uma mulher usuária de gelo. Essa mulher usuária de gelo, ela se chama Kaio. Vamos falar que é Kaio, porque tem um nome muito com H e não sei o que lá. É Kaio. Ele enfrenta essa Kaio. Só que ela tem um poder muito gigante de gelo e ela não consegue comandar dentro dela as emoções. Então, quando ela tem uma emoção muito forte, ela acaba descontrolando o poder que ela tem. E essa Kaio, além dela dominar o estilo gelo, ela também tem as correntes de gelo, que faz com que a pessoa com quem ela está enfrentando, que tenha sido tocada por essas correntes, fique imóvel. Resumindo, o Kakashi tomou no cu por ficar imóvel. Se fodeu! E nisso essa Kaio fala que ela era a mãe do menino que se chama Hyayoko. Desculpa, gente, se eu falei errado, mas eu não sei o nome do menino, então vamos botar menino. Eles tinham se mudado para uma vila para viver uma vida tranquila e muito feliz. O problema foi que um dia esse filho dela, com o amiguinho dele, saíram pela floresta e nisso as vespas queriam atacar esse menino, esse amiguinho dele. E aí ele usou o estilo gelo para poder defender o amigo dele. Só que o amigo dele ficou tão assustado com a técnica que ele estava usando, que era o estilo gelo, que abandonou ele lá sozinho e saiu correndo. E nisso, ele não conseguiu usar o estilo gelo para poder se proteger. E foi quando ele levou a picada da vespa e acabou morrendo. E nisso eles desenvolveram um ódio muito grande por não ter conseguido salvar o próprio filho. E aí eles meio que estavam tentando descontar aquilo na sociedade, meio que querendo descontar em todo mundo o sentimento e a frustração de ter perdido um filho. E nisso o Kakashi, que já tinha ouvido essa história, mas que não tinha ouvido a parte que ele estava protegendo alguém, tenta convencer ela de parar de fazer aquilo e que não deveria estar fazendo aquele tipo de coisa, tá matando as pessoas, né? Tanto que tem uma parte que o menino, ele tem asma e ele tá com a mãe dele e a mãe dele implora para que o filho dela seja retirado dali, porque o filho dela tem asma e ele podia até morrer. E pedindo aquilo, o próprio líder fala que não e que ele ainda descobre que aquele menino, o pai dele era um médico. Então, ele praticamente virou pro menino e falou assim: você que morra, porque meu filho morreu por causa que seu pai não tava lá pra proteger o meu filho. E aí a mãe do menino, a Kaio, ela intervém no meio e ela deixa o menino embora. Ela poupa a vida do menino. E nisso, o Kakashi, que já estava bolando uma estratégia por trás para poder conseguir combater aqueles usuários de gelo e, além de tudo, conseguir combater a aliança armamentista, ele, em telepatia com a Ino, pede para que o Sai venha em socorro, em ajuda para eles. E nisso o Sai consegue tirar o menino de lá, assim como muitas pessoas. Restam algumas pessoas dentro daquele navio flutuante. E um cara pega e fala que queria ter esse tratamento especial também. Fala assim: eu deveria ter trazido meu filho doente pra mim poder ter esse tratamento especial. E nisso a Kaio vira pra ele e congela ele instantaneamente. Pesado. Mas compreensível. Tá, aí o Kakashi começa a lutar junto com eles. E a luta deles é, tipo, muito intensa pra tentar mexer com aquilo. Só que lá na prisão sangrenta, que era onde foi, tipo assim, onde o barco estava sendo direcionado, a Tsunade já estava falando com os outros Kages e os outros Mizukage, Kazekage, todos os outros Kages, e eles falaram que se o barco passasse sobre
o lugar deles ali, o território deles, que eles iam abrir fogo contra o barco pra querer proteger a nação deles, em prol deles. E que era pra Konoha tomar as providências devidas a respeito daquilo e que Konoha seria responsabilizada ainda por aquilo. Ou seja, a Tsunade devia estar uma arara sabendo que estava sendo ameaçada ainda por causa de um bando de cara louco que é armamentista e que é tipo conseguir tirar o líder deles da prisão. O Naruto, você deve estar se perguntando, cadê o Naruto? Realmente não deixaram o Naruto participar das missões? E não. O Naruto ficou o tempo todo fora das missões. Todos os ninjas foram mandados, exceto o Naruto. Pra você ver que realmente essa história foi só, tipo assim, Naruto fica de lado, os outros aparecem mais. Bem, a briga começa tão grande assim que eles usam, pra vocês terem noção, eles usam um pó azul, que é um pó que, tipo assim, explode tudo, entendeu? E eles fizeram as pessoas colocar o paraquedas, mas o paraquedas estava cheio desse pó azul. Ou seja, eles iam explodir como homens-bombas no ar. Mano, eles são muito filho da puta, velho. Realmente, tipo... O Kakashi ainda, ele só podia usar o relâmpago roxo, que o tempo todo é citado. Como ele já tinha perdido o Sharingan, é a única técnica que ele coloca e usa ali no meio da muvuca contra o gelo da Raiko. E nisso a guerra fica ali, ó, uma porradona. Mas pra gente ir mais pros finalmente, né, ir mais pro final, a Raiko acaba se arrependendo daquilo e ela acaba humilhando o próprio Tsukage, que não consegue parar o... Mano, o Tsukage com mais outras pessoas já estavam preparadas pra, tipo assim, destruir completamente o navio. E o navio começa a subir tão grande porque tava cheio de furo dentro deles que ela humilha eles, conseguindo fazer com que o navio, ele volte ao eixo normal. Vamos falar assim. Só que o que acontece? Ele subiu tanto que no lugar onde ele estava atingindo a altura, ela não conseguia mais fazer gelo. Então era mais provável, não era mais provável, mas tipo assim, o navio ia cair e todo mundo ia morrer. Nisso, o Kakashi usa o relâmpago dele pra criar uma nuvem, não criar uma nuvem, mas usa o relâmpago dele pra poder conseguir concentrar uma chuva. E ele meio que tipo assim, apaga. Voltei. E com a chuva ela consegue criar o gelo e consegue, tipo, pousar em segurança com o resto das pessoas vivas. Ou seja, poucas pessoas morreram. Não morreram muitas, algumas. Todo mundo morreu! Em resumo total, a Kaio se arrepende completamente do que ela havia feito. E além dela se arrepender completamente dos pecados que ela tinha cometido, ela já estava preparada para receber a sua própria punição. A quinta Hokage falou que a punição dela seria a morte por tudo que ela fez as outras pessoas passarem e que os crimes dela não saíam impune. Até que Kakashi intervém no meio daquela discussão, tipo assim, não uma discussão, aquela sentença, e ele fala que ele acha melhor que a Kaio fique como a carcereira da prisão sangrenta. Por que ele acha melhor isso? Porque como ela tem um estilo, ela tem o usuário de gelo e as correntes de gelo, ela pode muito com mais facilidade conter todos os prisioneiros ali dentro da prisão, a prisão de sangue. Então, tipo, era muito mais prático manter ela ali viva pra se redimir dos pecados do que simplesmente matar ela. E ela ficaria no lugar do Mui, que já tinha morrido faz algum tempo. Nisso, a Tsunade vira pra ele e fala assim, olha, eu posso até conceder isso, mas desde que esse seja o seu primeiro ato como Hokage. O Kakashi fica, tipo assim, entre a cruz e a espada, né? O cara meio que tipo, eu quero te ajudar, mas eu vou ter que me ferrar. Mas ele aceita realmente se tornar o Hokage pra poder ajudar a Kaio e também, finalmente, cumprir com a promessa que ele fez para o Obito, porque caso você não se lembre, ele prometeu para o Obito que seria o sexto Hokage no lugar do Obito, que estaria morto e não poderia ser o Hokage. Bem,
e depois disso tudo, todo mundo volta na aldeia e finalmente Kakashi se tornou o sexto Hokage. E o Naruto, todo besta, como a gente já conhece, escreveu uma carta fingindo ser a Kaiko, uma carta de amor pra ele, porque ele ficou fora de tudo, então ele meio que queria uma atenção do pessoal que tava ali, e ele realmente queria que, tipo assim, porra, mano, vocês me deixaram fora de tudo, e ele meio que quis dar uma zoada com isso, porque ele achou que tava rolando alguma coisa entre o Kakashi e a Kaiko. Só que daí o Kakashi fala que não rolou nada e ele fica super furioso com o Naruto. Mas ele viu que foi tipo assim, o Kakashi acha melhor deixar isso quieto. Então ele pega e, como um gesto de pedir desculpas pro Naruto, leva ele pra comer um ramen no Ichiraku. Esse foi a minha review sobre Kakashi, o relâmpago sobre o céu gélido. Mas é muito legal, eu tô contando pra vocês um pouco a respeito da própria história em si. Claro que ela tem muito mais a acrescentar pra vocês, mas eu ainda quero deixar com vocês aquele gostinho de eu quero mais. Bem, algumas curiosidades a respeito antes de nós finalizarmos o vídeo. Infelizmente tá acabando, mas algumas curiosidades que eu acho muito intrigante e ótimas pra você. Essa história, ela tem a ver um pouco com o filme que é o Prisão Sangrenta. A Prisão Sangrenta, que já foi passado do Naruto. Mas tem algumas alterações no roteiro, principalmente quando no filme aparenta que a Konoha e a Aldeia da Pedra, elas estão em sintonia, o que não acontece no livro. Isso também acontece que, tipo assim, a Prisão Sangrenta passa 3 anos após a Guerra Ninja. Outra coisa, esse livro não foi feito por Masashi Kishimoto, ele foi feito pelo Akira não sei das quantas. Não é o Akira que fez Dragon Ball, é o Akira. Ele fez a história e o Masashi apenas desenhou os personagens da história. Outra coisa muito legal é que vão lançar a história de Shikamaru, além de outras light novels. Então, preparem o bolso, meus amigos, porque vai vir muita coisa boa por aí. Em resumo, gostaria de pedir para você, se você não for inscrito, se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, que é muito importante para mim, e não perder nenhum vídeo, porque toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou deixando com vocês um forte abraço e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!